Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar sequência agora na aula de Fisiologia Clínica, avaliando exatamente como a célula responde aos desafios do meio ambiente, seja ele interno ou externo, e modula então a atividade da resposta celular. Nós vimos na aula inicial que a célula sempre responde a um desafio do meio ambiente. Para isso, para essas percepções ambientais, nós precisamos então compreender como o nosso organismo é capaz de responder produzindo modificações nas primeiras células de contato com esse ambiente externo, que são capazes de decodificar as informações sensoriais que são captadas a partir dos nossos sensores, que são os neurônios. Então, por isso, para que a gente possa compreender a resposta dentro da célula, é necessário que a gente compreenda a fisiologia do sistema nervoso central e também, obviamente, da célula que o compõe, que são os neurônios. Por isso, a gente vai, então, estudar nessa aula de hoje a fisiologia neuronal. Fisiologia neuronal, então, que é responsável, basicamente, pela percepção, captação desses estímulos externos, reconhecimento dessas informações, transdução desse processo de resposta celular para todo o nosso corpo, fazendo com que sejam mobilizados componentes do sistema endócrino metabólico para geração de energia, para adaptação do sistema de modulação energética para o corpo, e também o sistema imune, para responder caso essa percepção esteja relacionada à presença de micro-organismos capazes de gerar uma alteração funcional no nosso corpo. Então, todo estímulo percebido pelo sistema nervoso central, na verdade, é percebido e integrado a partir de respostas neuronais. Por isso, a compreensão dos neurônios como unidade morfológica funcional responsável pela geração dessas respostas celulares em todo o organismo é importante dentro desse contexto da fisiologia clínica e, basicamente, também da fisiologia celular. O que a gente vai perceber então é que esses estímulos ou percepções ambientais, eles geram sempre uma quantidade ponderal de resposta. O que é uma quantidade ponderal? Significa que nós vamos ter uma quantidade definida de respostas associadas a essas percepções. Então essas respostas elas vão gerar comportamentos específicos, elas vão gerar respostas fisiológicas nos nossos órgãos sensoriais, nos nossos órgãos periféricos e nos nossos órgãos de resposta principal. Então, nós vamos ter sempre a modulação desses estímulos a partir do sistema nervoso simpático e parasimpático. Nesse contexto, então, todas as modificações fisiológicas dos sistemas acompanham a atividade de modulação hormonal e modulação endócrina. Muito bem. Esse conjunto, então, de respostas celulares, ele é obtido, gerado, a partir de modificações das funcionalidades de cada um dos componentes das células. Os principais componentes que respondem, então, a essas alterações funcionais percebidas pelo nosso organismo incluem aí as membranas celulares, os núcleos e as mitocôndrias. Então, todo esse conjunto de modificação celular acaba repercutindo no funcionamento dessas estruturas celulares responsáveis pela produção de energia, pela expressão gênica de proteínas e pela estrutura e controle transmembrana. Nos neurônios funciona mais ou menos da mesma maneira. Nós temos então um conjunto de neurônios que são integrados no nosso organismo e nos foram dados de presente como se fôssemos receber aí um carro, uma Mercedes, e essa Mercedes, com toda a funcionalidade dela, precisa de revisões periódicas. Da mesma maneira, o nosso cérebro que tem propriedades e características funcionais muito mais complexas do que uma Mercedes, e ainda assim a gente descuida dele a todo momento, né? Então a gente consegue, a partir dessas informações que são geradas, levar estímulos ao sistema nervoso central, nessa estrutura chamada de cérebro, e a partir do cérebro todas as modificações comportamentais que nós temos no nosso organismo. Comportamentais em termos de
comportamento psicológico mesmo, mas também comportamento de resposta fisiológica dos nossos órgãos. Por isso a necessidade de compreender como funciona essa neurotransmissão, como que o nosso cérebro é capaz de nos projetar para o ambiente externo e obter informações sobre a sua própria existência dentro desse contexto de adaptação ao meio. Então o cérebro, ele, como os nossos automóveis, eles também precisam de uma revisão que garanta o funcionamento dessas estruturas celulares neuronais. O importante é que nós estejamos sempre na direção desse nosso carro, que é o cérebro, e a partir daí, então, a gente consiga efetivamente manobrá-lo de maneira a fazer com que o nosso organismo chegue no ponto final onde nós desejamos, que é a saúde plena. E essa saúde plena, ela passa basicamente pela compreensão desses mecanismos bioquímicos da neurotransmissão. Vamos dar uma revisada rápida aqui sobre o mecanismo bioquímico da neurotransmissão. Ela se caracteriza então, por um conjunto de modificações metabólicas que acontecem nos neurônios a partir de determinados estímulos percebidos por essas células. Então, nós vamos receber, por exemplo, através do sistema visual, até o núcleo de resposta visual, núcleo supraóptico, essas informações que chegam através das imagens nas nossas retinas, produzidas nas nossas retinas. Nós vamos ter estímulos auditivos que chegam até o nosso sistema hipotalâmico central, de resposta da acuidade de sons. Nós vamos responder também a estímulos olfatórios, que vai até a região central, chamada de bulbo olfatório, e nessa região do bulbo olfatório comunicando diretamente com o hipotálamo. E do hipotálamo, nós temos a comunicação com o sistema límbico, com o sistema nervoso autonômico e com o sistema de respostas emocionais mais avançados, mais primitivos, que são as respostas de medo, tensão, relacionadas aos núcleos da amígdala e do tronco cerebral. Então, tronco cerebral e amígdala produzindo estímulos de medo, de raiva, de resposta violenta. O sistema límbico com uma resposta produzida a partir da liberação de neurotransmissores, que promove, então, uma resposta comportamental emotiva, relacionado mais aos preceitos de recompensa emocional, amor, carinho, respeito, integração familiar, tudo isso relacionado ao sistema límbico. E ao sistema, claro, de prazer também sensorial. E o sistema nervoso autonômico, que envia, então, a partir desses estímulos percebidos, informações descendentes para todos os nossos órgãos e sistemas relacionados, através do sistema autonômico, simpático e parasimpático. Então vejam que a gente tem aí um conjunto de informações que são levadas até os neurônios nessas regiões centrais. Essa transmissão de informação normalmente é realizada através de liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são, então, entidades químicas produzidas nos neurônios, armazenadas, estocadas em vesículas sinápticas e ficam, então, disponíveis dentro das regiões especializadas no processo da neurotransmissão, que são chamadas de terminações nervosas. Nessas terminações nervosas, nós vamos encontrar, então, a grande maioria das vesículas contendo os neurotransmissores que estão aptas a produzirem o processo que a gente chama de exocitose. Então, sempre que há um estímulo para o neurônio, esse estímulo neuronal transporta um potencial de membrana até as regiões finais da terminação nervosa e ali permite que haja uma despolarização
para que o neurotransmissor possa ser liberado no espaço chamado espaço intersináptico. Então a gente tem as sinapses, que são esses espaços intersinápticos, onde o neurotransmissor produzido, estocado e liberado a partir do estímulo inicial do neurônio se difunde para interagir na membrana pós-sináptica e pré-sináptica com receptores específicos. Então, todo o processo de neurotransmissão, ele depende basicamente da capacidade que os neurotransmissores têm de interagirem com receptores específicos na superfície de outras células, sejam elas neuronais, sejam elas glandulares, sejam elas musculares. O importante é que esses receptores estejam disponíveis e dentro de uma densidade tal que a liberação do neurotransmissor seja capaz de produzir ativação desses locais específicos, gerando então nessas células-alvo modificações bioquímicas que levam à alteração da característica fisiológica daquela célula. Por exemplo, o neurotransmissor ele pode ter uma característica estimulatória. Quando ele liga-se a um receptor, no neurônio seguinte, que vai mobilizar então as respostas bioquímicas naquele outro neurônio, produzindo despolarização. Então, isso significa que nós vamos ter uma transmissão da informação excitatória de um neurônio a outro, usando para isso os neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores são capazes de desencadear uma resposta excitatória a partir da interação com receptores, produzindo no neurônio seguinte uma despolarização. Despolarização que é mediada basicamente por abertura de canais de cálcio ou abertura de canais de sódio. Então, esses são os mecanismos fisiológicos relacionados à ativação dos receptores ligados a determinados conjuntos de canais iônicos. Muito bem, quando nós avaliamos então a fisiologia e o mecanismo bioquímico da neurotransmissão, nós vamos sempre ter que levar em consideração que todas as proteínas vesiculares, elas são produzidas a partir de expressão de informações gênicas que passam por um processo de síntese proteica no retículo endoplasmático rugoso. Então, todas as proteínas que farão parte da estrutura dessas vesículas são produzidas a partir do retículo endoplasmático rugoso. Além das proteínas, dos peptídeos, precursores, das proteínas todas que são sintetizadas na fase 1, essas proteínas são englobadas a uma membrana lipídica lá no complexo de Golgi. Então, nós vamos ter envolvidas no processo da neurotransmissão o núcleo que serve como matriz de leitura das informações gênicas, a transcrição da informação gênica nos retículos endoplasmáticos rugosos das células neuronais, e essas informações de síntese proteica são incorporadas numa membrana lipídica lá no aparato ou complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, na verdade, libera para o processo de transporte ativo dessas vesículas até a terminação nervosa, sempre que há a síntese de uma nova vesícula. Então, a vesícula, quando transporta peptídeos como neurotransmissores, elas são transportadas inteiras até a terminação nervosa e ficam lá esperando o momento da ativação dessas células neuronais para que essa vesícula seja liberada no espaço sináptico. Quando essas vesículas contêm neurotransmissores como catecolaminas, noradrenalina, serotonina, dopamina, ou ainda aminoácidos como neurotransmissores, glutamato, aspartato, glicina, GABA, essas vesículas são sintetizadas da mesma maneira, só que elas são carreadas até a terminação nervosa vazias. E é lá na terminação nervosa que acontece a síntese e a incorporação dos neurotransmissores dentro dessas vesículas.
Então aqui nós vamos ter dois conjuntos de vesículas disponíveis para a reação de liberação do neurotransmissor. Uma vesícula uma vesícula grande, chamada de LDVs, do inglês Large Dense Cored Vesicles, são vesículas grandes, densamente coradas, que contêm dentro da sua estrutura neuropeptídeos como neurotransmissores. E nós vamos encontrar também vesículas pequenas, chamadas de SDVs, ou Small Dense Cored Vesicles, do inglês, que são pequenas vesículas densamente coradas, nas quais nós vamos encontrar principalmente aminoácidos como neurotransmissores e catecolaminas e acetilcolina como neurotransmissor presente dentro dessas vesículas. Muito bem, então para que esse mecanismo bioquímico de liberação do mensageiro capaz de promover todos os comandos mentais, todo o controle autonômico, todas as respostas biológicas, toda a construção do ser humano como um todo, nós vamos ter que compreender, na sequência, quais os mecanismos relacionados a essas estruturas de liberação vesicular. E é por isso que nós estruturamos essa aula de hoje, para que vocês possam ter, então, noção sobre como o funcionamento do nosso organismo é mediado pela liberação de neurotransmissores. Todos os sintomas que nós apresentamos são decorrentes dessas capacidades de percepção sensorial que nós temos a partir dos ambientes internos e externos. E toda a resposta produzida é decorrente desse mecanismo de neurotransmissão. Então vejam, por exemplo, alguns sintomas bem comuns na nossa sociedade atual. Se nós olharmos os pacientes com diagnóstico de depressão e olharmos o conceito da depressão, vejam como ela é expressa hoje clinicamente. Caracterizada por depressão persistente, perda de interesse em atividades associadas a pensamentos mórbidos recorrentes. Então, os pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, de prejuízo de autoavaliação, com crises em geral associadas a choro e reclusão social. Então, isso tudo são características definidas para um paciente com depressão. Mas olha, veja algumas dos sintomas mais frequentes na nossa sociedade. É bem frequente nós encontrarmos, por exemplo, pacientes que apresentam fadiga, sensibilidade ao frio, prisão de ventre, pele ressecada, ganho inexplicável de peso, inchaço no rosto, rouquidão, fraqueza muscular, colesterol alto, dores e sensibilidades e rigidez muscular, tensão muscular, queda de cabelo, ritmo cardíaco mais lento, pensamentos depressivos e problemas de memória. Vejam que todos esses fatores, eles fecham muito bem com pacientes que seriam pacientes depressivos. Se essas ocorrências não forem tratadas adequadamente, certamente esses quadros sintomáticos eles evoluirão para um quadro ou para um transtorno psiquiátrico. No entanto, é possível que a gente encontre aqui pacientes que tenham apenas hipotireoidismo. Tem uma redução da funcionalidade dos hormônios tireoidianos e que podem, nesse caso clínico sintomático, serem confundidos com pacientes depressivos. E se esse paciente com essas características clínicas chega num psiquiatra, qual seria o medicamento que esse psiquiatra prescreveria para um paciente que tem essas características clínicas? Certamente um antidepressivo. Antidepressivo aí nós vamos encontrar fluoxetina, paroxetina, sertralina, esomeprazol. Esomeprazol já é um medicamento adjuvante no controle da acidez estomacal produzida pela ingesta de
medicamentos antidepressivos, mas é protocolo terapêutico também. Mas veja então que todas essas condições clínicas associadas, elas são confundidas basicamente no diagnóstico da depressão. E se a gente não tem um conhecimento prévio dessas respostas fisiológicas, a gente acaba embarcando nesse diagnóstico errado e comprometendo a saúde do nosso paciente em função de um tratamento inadequado para aquela patologia. Por exemplo, se eu der um antidepressivo para um paciente que tem todas essas características clínicas, ele piora do quadro clínico. Ele piora porque gera um aumento da atividade de ansiedade e a gente pode acrescentar a esses sintomas que ele já vai continuar apresentando, os sintomas associados à ansiedade, que são aumento da frequência e da força de contração do miocárdio, aumento da pressão arterial, irritabilidade e a falta de capacidade de concentração e de foco. Então, piora o quadro clínico quando a gente não conhece quais respostas nós estamos avaliando e como elas são produzidas de fato. Então, estudar a fisiologia celular, estudar o processo de neurotransmissão é importante para que a gente possa selecionar quais critérios terapêuticos vão ser recomendados para os nossos pacientes. Quando a gente avalia, por exemplo, a depressão, nós vamos encontrar aqui níveis reduzidos de noradrenalina e serotonina. É a principal das teorias chamadas teoria monoaminérgica da depressão. Níveis diminuídos de noradrenalina e serotonina. E quando a gente vai analisar os níveis de noradrenalina e serotonina e as suas respectivas origens bioquímicas, nós vamos perceber que triptofano é a base para a síntese de serotonina. Tirosina é a base para a síntese neuronal de noradrenalina. Então vejam que da onde vem triptofano e tirosina? Das proteínas. Quais proteínas? As proteínas que a gente emprega, usa na nossa dieta alimentar. Então a gente consome as proteínas, absorve esses aminoácidos, leva esses aminoácidos até os nossos neurônios. Lá nos neurônios eles são incorporados no citoplasma neuronal. No citoplasma neuronal, eles são convertidos enzimaticamente nos respectivos neurotransmissores, noradrenalina e serotonina. Então vejam que quando nós trabalhamos com pacientes portadores de depressão, nós temos que dar enfoque no nível de noradrenalina e serotonina disponíveis na fenda sináptica. No entanto, quando nós formos trabalhar com hipotireoidismo, a gente tem que ter foco nos níveis dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Essa diferença conceitual na fisiologia do reconhecimento da doença é que nos direciona clinicamente para qual tratamento nós vamos estar intervindo no paciente. Então, por isso é necessário que nós conheçamos a neurofisiologia e a fisiologia hormonal, e a partir desses conhecimentos nós possamos definir qual é a melhor estratégia terapêutica para os nossos pacientes. Por exemplo, só para vocês terem ideia, a redução na produção ou secreção de T3 ou a atividade desses receptores, eles são capazes de desencadear alguns sinais bem interessantes que vocês podem visualizar nos próprios pacientes ou na família ou no contato, nas amizades que vocês têm. Pessoas que têm, então, níveis baixos de T3 e T4 ou diminuição da atividade dos seus respectivos receptores podem apresentar dores locais, em especial nas articulações, dores no corpo, com fadiga, incapacidade de praticar atividade física por falta de energia, síndrome da fadiga ou sentem frio em excesso. Na pele, pode acontecer então descamação, rugosidade, secura,
diminuição da elasticidade da pele. Na menstruação, podem acontecer menstruação irregular ou anormal, amenorreia, dismenorreia, que são então complicações do fluxo menstrual regular. No aparelho gastrointestinal, nós podemos ter constipação, retenção de líquido. Isso faz com que aumente a produção de toxinas intestinais, gerando quadros inflamatórios associados. Então, isso também está relacionado à característica da redução da funcionalidade dos hormônios tireoidianos. Nós vamos entender também no aparelho, no sono, a presença de sonolência excessiva e ronco, com dificuldade de manter, então, o funcionamento respiratório durante o sono, o que gera, em geral, apneia ou necessidade de uso daqueles aparelhos respiratórios noturnos, os CPAPs. Nós vamos encontrar também nos músculos cólicas ou fraqueza muscular. Claro, já que esses hormônios, em especial o T3, que é o hormônio ativo perifericamente, ele é responsável pela mitocondriogênese nas células. Então, a ativação desses receptores de T3 nas células aumenta a expressão de mitocôndrias, o que significa que uma célula com ativação de T3 tem mais mitocôndrias que as células normais. Essas mitocôndrias, elas acabam gerando a energia para o funcionamento celular, inclusive o muscular. No desenvolvimento, nós podemos ter, então, um crescimento lento, puberdade atrasada nos cabelos, queda de cabelo ou cabelo muito ressecado, e também é uma série de outras manifestações clínicas associadas ao prejuízo do funcionamento dos hormônios tireoidianos. Então vejam que não é infrequente nós reconhecermos uma série de situações que são tratadas isoladamente como sintomas. Então nós vamos ter lá um paciente com dor nas articulações. A gente vai tratá-lo com um analgésico, com um anti-inflamatório, e vai continuar tratando com analgésicos e anti-inflamatórios, porque eles vão reduzir a dor, reduzir a inflamação temporariamente, mas a causa principal que levou o paciente a apresentar essas características não está sendo atacado, que é, na verdade, a diminuição dos níveis dos hormônios tireoidianos. Então, o objetivo dessa aula também é fazer vocês relembrarem que o foco principal, o olhar principal na clínica, ele deve ser direcionado ao paciente, às suas queixas principais, mas a investigação de quais mecanismos o paciente está apresentando que levam a esse contexto de sintomatologia específica. E é nessa intervenção dos sintomas mais profundos, dos sintomas que originam todas as doenças, é que deve acontecer a nossa intervenção principal. No caso da ansiedade, vejam o conceito de transtorno de ansiedade. Ansiedade e depressão são as duas principais doenças relatadas no sistema de saúde hoje, junto com a hipertensão arterial, que muitas vezes é decorrente da própria sintomatologia do transtorno de ansiedade. Mas vejam o conceito geral de transtorno de ansiedade, caracterizado então por sentimentos exacerbados de preocupação, ansiedade ou medo com sintomas periféricos. Veja que aqui a gente já está com uma modificação na atividade neuronal central e que está produzindo sintomas não só ao nível central, mas também ao nível periférico, que incluem aí taquicardia, agitação, sudorese, irritação, que comprometem a vida e a qualidade de vida desse nosso paciente. Então vejam alguns sintomas bem característicos que a gente encontra na sociedade. Nervosismo, sofrimento psicológico, cansaço excessivo físico e mental, como um estresse emocional mesmo, né? Alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas de humor e de isolamento social.
Nós vamos encontrar ainda pressão alta, alterações dos batimentos cardíacos, dores musculares, problemas gastrointestinais. Tudo isso aqui, quando analisado isoladamente, pode nos levar a um diagnóstico do transtorno de ansiedade, certo? Essa leitura nos permite, assim, visualizar clinicamente um paciente que está com ansiedade. No entanto, quando nós vamos avaliar a fundo ou a causa principal de todos esses sintomas que aparentemente são transtornos psiquiátricos, a gente tem o diagnóstico de síndrome de burnout. Burnout é um sintoma muito relacionado ao estresse adrenal ou à fadiga adrenal, a redução da capacidade da nossa glândula adrenal de manter o funcionamento adequado na liberação de cortisol. Então vejam que se a gente não compreende os mecanismos que geram essas doenças, muito dificilmente nós vamos acertar no tratamento para melhorar a qualidade de vida desse nosso paciente. Se nós analisarmos a fisiopatologia dos transtornos de ansiedade, nós vamos ver que ela depende basicamente da relação de produção de dois neurotransmissores, o GABA e o glutamato. GABA e glutamato, eles podem se transformarem mutuamente através do sistema enzimático. Por exemplo, glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central. O que significa isso? Significa dizer que quando nós temos altos níveis de glutamato, nós vamos encontrar aumento da atividade neuronal. Quando nós temos altos níveis de GABA no sistema nervoso central, nós vamos ter uma redução da atividade excitatória no sistema nervoso central. Ok? A ideia aqui é que a gente possa regular os funcionamentos de GABA e glutamato para que a gente possa, então, compreender qual efeito final vai estar sendo produzido no sistema nervoso central. Se nós olharmos esse mecanismo de relação glutamato e GABA, nós vamos perceber que o GABA pode ser produzido a partir do glutamato em condições normais de atividade de uma enzima chamada glutamato descarboxilase. Então, a diferença do glutamato para o GABA é a retirada de um ácido carboxílico, de um grupamento carboxílico. Por isso, a glutamato descarboxilase transforma o glutamato em GABA. Quando transforma glutamato em GABA, a gente reduz o nível de excitação neuronal e começa a ter um aumento da redução excitatória, ou o aumento da atividade inibitória central. Então, esse contexto é muito claro. E vários fatores externos podem controlar a atividade dessa enzima. Por exemplo, infecções generalizadas, como no caso das disbioses, das infecções recorrentes do sistema respiratório, infecções da cavidade nasal, infecções vaginais, uretrais, qualquer infecção que seja ou que tenha uma continuidade, uma cronicidade, ela gera quadros de alteração funcional pela produção dessas toxinas, alteração funcional negativa sobre a glutamato descarboxilase. O que significa isso? Se infecções inibem a glutamato descarboxilase, o nível de glutamato aumenta enquanto o nível de GABA diminui. Essa alteração funcional nos níveis de glutamato GABA levam à apresentação de transtorno de ansiedade. Então, não é infrequente também nós encontrarmos pacientes que tenham infecções crônicas associadas a transtornos de ansiedade. Da mesma maneira,
quadros inflamatórios, são capazes de reduzir a atividade da glutamato descarboxilase. Então, quadros de inflamação persistente são disruptores da atividade da glutamato descarboxilase. Ou seja, a inflamação persistente, seja por sensibilização intestinal, inflamação respiratória, quadros infecciosos e inflamatórios articulares, geram uma redução na produção endógena de GABA. Olha que interessante. Então, nós vamos encontrar pacientes que têm artrite, pacientes que têm asma, pacientes que têm doença de Crohn, pacientes que têm inflamações uterinas, vaginais, quadros inflamatórios periféricos cutâneos, dermatites, e essas inflamações acabam produzindo modificações na percepção e no comportamento de humor do indivíduo, levando a quadros de transtorno de ansiedade. Então, inflamação, pacientes com quadros inflamatórios subclínicos persistentes são portadores, ou pelo menos predisponentes, a apresentarem transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade que vão apresentar taquicardia, agitação, sudorese, irritação, preocupação, todos os sintomas clássicos da ansiedade, mas cuja origem principal não está nem lá em cima, em como ele percebe as suas inter-relações com o meio, mas perifericamente gerando quadros inflamatórios ou infecciosos capazes de modificar centralmente os níveis de relação entre glutamato e GABA. Então, nesse contexto, é importante que nós investiguemos as origens que levam à apresentação desses sintomas clássicos, como no caso da ansiedade. Nós temos ainda associados a esse conjunto de atividades déficit de vitamina B6, déficit de magnésio, deficiência de zinco no sistema nervoso central. Então, todos esses fatores adicionais, eles são complementares aos fatores biológicos ou fisiopatológicos que o nosso organismo apresenta. Então, pacientes que fazem quadros de infecções, inflamações e que têm associado a isso déficits de vitamina B6, de magnésio e de zinco, certamente apresentarão transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade, ele é caracterizado por uma série de alterações funcionais e sintomas próprios da ansiedade. Essa ansiedade gerada a partir da redução dos níveis de GABA lá no sistema nervoso central. Então veja que é interessante nós lembrarmos aqui que a fisiopatologia é totalmente diferente da síndrome de burnout, apesar de os sintomas periféricos serem confundidos, nós vamos ter uma característica fisiopatológica distinta. Síndrome de burnout, caracterizado basicamente por falência ou insuficiência da adrenal em produzir os seus níveis de cortisol normais, durante os picos de concentração que ele deveria ser produzido, que inclui aí o pico matinal das 8 da manhã. Então, a redução da capacidade da adrenal de produzir o cortisol durante todo o dia leva a uma consequência que é um hipercortisolismo inicial, pelo excesso de estimulação gerado pela percepção sensorial, e que depois leva a uma redução, levando a um hipocortisolismo, ou seja, uma redução dos níveis de cortisol de maneira persistente. Isso pode levar o indivíduo a apresentar fraqueza periférica, agitação mental, insônia, inúmeros sinais de modificações na condição fisiopatológica da síndrome de burnout. Na verdade, o burnout é exatamente a redução da modulação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Diminuição dos níveis de produção no hipotálamo de hormônio liberador de corticotrofinas, na hipófise a redução dos níveis de
hormônio adrenocorticotrófico e lá na adrenal, a redução dos níveis de cortisol plasmáticos. Muito bem, vejam que a gente está falando de fisiopatologia de doenças. Essas fisiopatologias de doenças, elas produzem sinais e sintomas por modificações do funcionamento das células. Então, mesmo que nós tenhamos um conjunto de sintomas que são elencados e que estão relacionados a uma doença, as causas que fazem aparecerem esses sintomas são causas celulares. Nós estamos falando de mau funcionamento das células. Então, a fisiologia celular é definitivamente necessária para que nós tenhamos a compreensão de todos esses mecanismos que regulam os sinais clínicos e sintomas. Então, só para a gente entender também, alguns dos neurotransmissores e neuromoduladores que são responsáveis pelo processo de manutenção da integridade de funcionamento do nosso sistema nervoso central e periférico. Nós temos agrupados aqui um conjunto de neurotransmissores, como eu falei para vocês, que são entidades químicas responsáveis pelo transporte de informação de um neurônio até uma outra célula, seja ela neuronal, muscular ou glandular. Nesse contexto, a gente divide aqui os neurotransmissores nas suas origens principais, químicas. Nós temos os aminoácidos. Os principais aminoácidos, então, incluem o GABA, glutamato, glicina e aspartato. Incluem também as aminas, que são a acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina e histamina. As purinas, a adenosina e o ATP, que também funciona como neurotransmissor em alguns casos. E os neuromoduladores, que inclui aqui uma classe de neuropeptídeos, por exemplo, gastrina, colicistocinina, hormônios da neurohipófise, como a vasopressina e ocitocina, peptídeos, opioides, secretinas, somatostatinas, taxininas, e aí encontram-se nas taxininas substância P, neurocinina A, neurocinina B e insulinas, que tem então um conjunto de receptores específicos para responderem à atividade nas células-alvo, onde esses neurotransmissores e neuromoduladores se ligam para produzir os seus efeitos. Nós vamos encontrar ainda gases que têm função neuromoduladoras, como é o caso do óxido nítrico e do monóxido de carbono. Então, esses são algumas das substâncias capazes de responder pelas atividades fisiológicas geradas no nosso organismo como controle fisiopatológico das doenças. Então, voltando um pouquinho aqui, só para entender a fisiologia da transmissão neuronal, ela envolve, então, mecanismos elétricos ou químicos. Os elétricos, eles são produzidos a partir das gap junctions, como nós vimos na aula passada. Então, as gap junctions incluem comunicações de uma célula a outra e as sinapses químicas, onde a gente encontra a presença necessária, obrigatória, de um neurotransmissor fazendo a comunicação de um neurônio para a célula seguinte. Nesse contexto, então, a neurotransmissão química é o principal mecanismo de resposta que modula todo o conjunto associado à neurotransmissão periférica. Nesse caso, a neurotransmissão envolve basicamente a necessidade de geração de um estímulo elétrico produzido no corpo celular. Esse potencial elétrico de membrana no neurônio, ele percorre toda a extensão da fibra neuronal e chega até a terminação nervosa. Quando esse impulso elétrico gerado, em geral no corpo celular, lá na região dos axônios, esses impulsos chegam até a terminação nervosa, eles abrem canais de cálcio voltagem dependente, permitindo que o cálcio entre dentro da célula. Quando o cálcio entra na célula, nós temos
um mecanismo próprio de ativação de quinases cálcio-dependentes. Essas quinases cálcio-dependentes liberam a vesícula sináptica para o processo de exocitose na membrana, liberando com isso o neurotransmissor para o espaço intersináptico. Ali no espaço intersináptico, nós vamos encontrar, no caso da acetilcolina, por exemplo, uma enzima que é capaz de degradar a acetilcolina e controlar os níveis desse neurotransmissor na fenda sináptica. Para outros neurotransmissores, nós vamos encontrar então a possibilidade dele, neurotransmissor, se difundir através desse espaço e interagir quimicamente com receptores presentes na membrana pós-sináptica. E aí gerarem os seus efeitos farmacológicos no neurônio seguinte ou na célula seguinte. De fato, então, essa geração do potencial de ação pré-sináptico percorre a extensão da fibra, age nos canais de cálcio na terminação nervosa, abrindo esses canais, permitindo que o cálcio entre e gere a exocitose que permite que o neurotransmissor se difunda no espaço sináptico e interaja com o receptor, causando modificações bioquímicas pós-sinápticas. Então, nós vamos transmitir a informação gerada na célula 1 para a célula 2 a partir desse mediador químico que é o neurotransmissor. Nós vamos encontrar neurotransmissores com função estimulatória, neurotransmissores com função inibitória. Depende, obviamente, da característica às quais o neurotransmissor esteja ligado aos seus respectivos receptores. Então, se o receptor ao qual o neurotransmissor se liga desencadeia um mecanismo que leva essas membranas a uma geração de Vamos voltar aqui. Se essa estimulação do receptor estiver ligada a um receptor que leve à despolarização, nós vamos ter um efeito estimulatório. Se o receptor estiver ligado a um receptor que leva à hiperpolarização, nós temos um efeito inibitório. Então, dependendo da característica do receptor ao qual o neurotransmissor se liga, nós podemos ter aumento de canais de cálcio e sódio, isso leva à despolarização, efeito excitatório, ou receptores acoplados a canais de cloreto e ou potássio e que leva a uma hiperpolarização neuronal, gerando efeito inibitório. Então, dependendo das características do neurotransmissor, nós vamos encontrar um tipo de resposta celular. Os principais neurotransmissores, a gente já viu, a comunicação neural, isso é o que a gente está, então, mostrando, que é necessário que haja essa liberação do neurotransmissor para o efeito de transporte. E os principais neurotransmissores, que a gente vai ver agora, como reguladores da atividade dos neurônios, que controlam a ação descendente sobre a fisiologia celular, são, basicamente, acetilcolina que é produzida a partir de uma reação de esterificação da colina, que vem da dieta alimentar, com um radical acetilcoenzima A. Então, a acetilcoenzima A, que vem do próprio metabolismo mitocondrial, mais a colina, que é absorvida a partir da dieta, geram uma reação de esterificação que fundindo-se, gerando aí uma substância chamada acetilcolina. Acetilcolina que desempenha uma série de funções extremamente importantes no nosso organismo, que incluem aí o controle motor de interneurônios estriatais, músculo esquelético, depende basicamente da ativação colinérgica para que eles possam produzir os seus mecanismos de contração e relaxamento. Processos de memória e aprendizagem, então quem precisa memorizar, aprender, guardar e armazenar informações nos neurônios, dependem do funcionamento colinérgico. Na periferia, é também transmissor no sistema nervoso autonômico
parasimpático que controla então as atividades de redução da carga e custo energético para o nosso corpo, que preparam o organismo para uma diminuição da atividade energética. Então, sistema nervoso autonômico, aprendizado, memória, controle neuromuscular, tudo depende da presença desse neurotransmissor. Isso significa que se a gente for analisar a fisiologia da célula muscular, nós temos que compreender como essa célula muscular responde à presença da acetilcolina para gerar seus movimentos de contração e relaxamento. Ok? Por isso que a gente está estudando a acetilcolina nesse momento, pensando na resposta celular que é mediada por esse neurotransmissor. No caso da doença de Alzheimer, por exemplo, a gente tem características muito claras relacionadas à redução dos níveis de transmissão colinérgica com o prejuízo da memória nesses pacientes com Alzheimer. Então, vejam que, de novo aqui, uma diminuição da função celular do neurônio está relacionado a um prejuízo na própria liberação desse neurotransmissor, que é a acetilcolina. Acetilcolina, então, que é gerada a partir da captação de colina que vem da nossa alimentação. Então, nós comemos alimentos que contêm colina, segregamos a colina para a corrente sanguínea e essa colina chega até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, a colina é captada por um transportador específico e reage formando um éster com a acetilcoenzima A originária da atividade mitocondrial desses neurônios. No momento em que a acetilcolina é sintetizada em neurônios chamados colinérgicos, esses neurônios eles transportam ativamente a acetilcolina para dentro das vesículas sinápticas. E a partir das vesículas sinápticas, esse neurotransmissor acetilcolina é liberado para o espaço intersináptico, podendo interagir no neurônio pós-sináptico em receptores específicos para acetilcolina, que são chamados receptores colinérgicos. Receptores colinérgicos que incluem receptores do tipo muscarínicos e nicotínicos. Isso é para a gente estudar na próxima parte da fisiologia. Além disso, a acetilcolina também pode sofrer aqui uma reação enzimática de decomposição, restaurando padrões de colina e ou liberando o radical acetato como forma de metabolismo dos níveis de acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina, então, responde por interagir com receptores do tipo nicotínico e muscarínicos, como nós já mencionamos. Na neurotransmissão colinérgica, o principal mecanismo relacionado com os receptores colinérgicos envolvem a ligação com canais específicos, canais iônicos específicos e ou receptores acoplados à proteína G. O segundo grupo de hormônios neurotransmissores incluem as catecolaminas. Catecolaminas que envolvem a noradrenalina, dopamina e acetilcolina, e noradrenalina, adrenalina e dopamina. E também a serotonina numa segunda parte dos neurônios serotoninérgicos. Nessa aqui, o que nós vamos perceber nessa terminação é a tirosina como um precursor. Tirosina que veio lá das proteínas que nós consumimos na dieta alimentar. A tirosina sofre uma reação por uma enzima chamada tirosina hidroxilase. E a tirosina, então, é hidroxilada e é convertida em DOPA. A DOPA é um precursor da síntese para a dopamina e a dopamina pode ser ainda convertida em noradrenalina. Quando essa produção de dopamina acontece em neurônios dopaminérgicos, a dopamina então é estocada nessas vesículas
contendo dopamina e liberada na forma de dopamina na fenda sináptica. Quando essa dopamina é sintetizada em neurônios noradrenérgicos, a dopamina sofre uma reação adicional e é convertida em noradrenalina. Noradrenalina que é então estocada na vesícula e fica liberada, apta para ser liberada, no contexto da transmissão noradrenérgica. O fato aqui é que nós temos uma rota bioquímica comum, que parte da tirosina e é capaz de gerar dopamina e noradrenalina nessa sequência. E que esses neurotransmissores podem ser liberados, dopamina sozinha ou noradrenalina sozinha, com funções diferentes do nosso organismo. Essas funções incluem, por exemplo, da noradrenalina, o foco, a atenção, a regulação do humor e no sistema de recompensa, lá no sistema límbico, junto com a serotonina, atuar na estimulação desses núcleos sensoriais. Nós temos também associado aí na noradrenalina a regulação da pressão sanguínea, pressão periférica. Então ela é capaz de funcionar também via sistema simpático para o controle pressório periférico. Além disso, a noradrenalina também está envolvida nas patologias do sistema nervoso central relacionadas basicamente ao transtorno de déficit de atenção. No caso, a redução dos níveis de noradrenalina pode gerar uma falta de capacidade de foco de aprendizagem a partir da atenção que o indivíduo faz com os elementos que são necessários para o aprendizado, ou ainda quadros depressivos que estão junto com a serotonina diretamente relacionados com a redução dos níveis de noradrenalina e serotonina. A dopamina é a outra catecolamina, que é produzida pela mesma rota bioquímica a partir da tirosina. Então, nós vamos encontrar aqui para a dopamina, os efeitos principais estão relacionados a onde ela está sendo usada como neurotransmissor principal. No caso da região nigroestriatal, a dopamina controla os movimentos periféricos musculares esqueléticos. Isso significa, então, que pacientes que têm baixo nível de dopamina na região nigroestriatal são capazes de ter um comprometimento na função motora muscular esquelética, como no caso dos pacientes com doença de Parkinson, em que há uma degeneração dopaminérgica central e que leva o paciente a apresentar movimentos involuntários, contratilidade aumentada da musculatura periférica, levando aqueles tremores e ao distúrbio de marcha, e que leva então às condições da doença de Parkinson. Na região mesocortical e mesolímbica, a dopamina controla a afetividade, o humor e o comportamento social do indivíduo. Então é nessa região que a dopamina é liberada que a estimulação na região mesocortical e mesolímbica faz com que a atividade de percepção das recompensas emocionais e afetivas sejam disparadas. Por que nessa região? Essa região mesocortical e mesolímbica, ela tem uma conexão com memórias passadas geradas na região cortical, então na região da córtex, na região mesocortical, onde se acumulam essas respostas emocionais e afetivas. Então, se a gente tem uma experiência que é percebida como agradável para o nosso organismo, para a nossa preservação enquanto ente humano, nós armazenamos essa informação na região mesocortical e mesolímbica. E isso faz com que, a partir dessas percepções sensoriais, sejam disparados mediadores, no caso da região mesocortical e límbica, dopamina, e essa dopamina dispara uma resposta emocional favorável àquele evento que está sendo percebido.
Então, a afetividade, o humor, o comportamento afetivo e de relacionamento pessoal está diretamente relacionado à dopamina. Por isso que pacientes, por exemplo, que têm alterações na produção de dopamina, no caso de pacientes depressivos, eles também apresentam falta de humor, falta de comportamento afetivo e de relacionamento social, porque essa região mesolímbica e mesocortical também fica prejudicada durante os quadros de depressão. Na região da via túbero-infundibular, a dopamina controla a atividade hipofisária. Então, curioso, né? Quando o paciente tem diminuição da dopamina central, seja por exemplo, diminuição da região mesolímbica, mesocortical, pela percepção de estímulos aversivos e não afetivos, estímulos aversivos diminuem a liberação de dopamina, esses estímulos aversivos ou medo ou as condições de estresse emocional acabam reduzindo a atividade dopaminérgica na região túbero-infundibular. E nessa região, a redução da dopamina diminui o controle da hipófise e diminui, portanto, todo o controle relacionado ao eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. E hipotálamo, hipófise, tireoide, hipotálamo, hipófise, gônadas. Então, pacientes que têm comportamento aversivo, em geral, têm prejuízo funcional também da atividade hipofisária. Isso significa que nós vamos alterar os níveis hormonais a partir da percepção de estímulos aversivos, estímulos não agradáveis ou que tenham uma alteração de humor negativa no sistema mesolímbico e mesocortical. Curioso, né? Porque tudo está interligado. Vejo que tudo passa pelo sistema nervoso central, pelas regiões centrais e pelo controle dessas funções periféricas para os nossos órgãos. Receptores dopaminérgicos envolvem aí, então, vários mecanismos de sinalização, e aí envolvem receptores do tipo D1, D2, D3, D4, D5, e a degeneração desses receptores ou dos níveis de dopamina podem afetar quadros periféricos muito clássicos, como no caso da doença de Parkinson, como no caso de alterações de humor e de déficit da atividade hipofisária via região túbero-infundibular. Nessas condições, o paciente apresenta uma diminuição da função dopaminérgica. Em alguns casos, há uma exacerbação do processo de transmissão dopaminérgica que pode levar o paciente a um prejuízo da percepção da realidade. Então, a gente tem, nesses casos, com o aumento da transmissão dopaminérgica, a geração de quadros chamados de psicose ou hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos, em que ele vê alterações no comportamento social exacerbados. Então, o cara com psicose tem um estereótipo muito clássico, né? Ele enxerga coisas, ele vê coisas que não existem e ele tem uma percepção alterada da realidade, em geral com uma hiperfunção. Dentro dessas condições é que o indivíduo tem que ser tratado com antagonistas dopaminérgicos para regular o funcionamento da dopamina e permitir que o indivíduo volte a ter uma percepção sensorial e de comportamento social adequado. Nós temos ainda a serotonina. A serotonina aqui tem um papel extremamente importante na regulação do humor, nas respostas comportamentais, no controle do sono e vigília, já que ele serotonina, uma rota de síntese muito similar à da melatonina. Então, ele tem o mesmo precursor, por exemplo, é o triptofano. O triptofano gera uma reação inicial, cuja rota bioquímica pode ser direcionada para a síntese de serotonina ou para a síntese de melatonina. Então, melatonina controla sono e vigília, serotonina controla a atenção, resposta comportamental,
comportamento alimentar, recompensa pelo comportamento alimentar. Então, tudo isso está diretamente relacionado à produção desse neurotransmissor. Nesse contexto, é importante a gente lembrar que a serotonina é produzida numa mesma rota bioquímica a partir do triptofano. Triptofano que é ingerido a partir do consumo de proteínas. Proteínas que são degradadas no estômago, parte no intestino, absorvidas nas suas formas de aminoácidos, e esses aminoácidos vão até o sistema nervoso central para serem convertidos nos respectivos neurotransmissores. Então, nós vamos encontrar aqui modificações, muitas vezes intestinais, na absorção desses componentes aminoácidos e que comprometem a função da produção de neurotransmissores centrais. Um exemplo bem clássico é quem tem disbiose ou quem tem irritação ou síndrome do colo irritável, apresenta comportamento depressivo associado, apresenta um prejuízo na capacidade de responder a estímulos de recompensa emocional. E a causa adianta tratar o paciente com antidepressivos lá no sistema nervoso central, sem corrigir a disbiose, sem corrigir a inflamação crônica intestinal? Não. Não vai resolver, porque a causa do prejuízo na síntese de noradrenalina, serotonina, vai estar acontecendo lá embaixo, perifericamente, e não centralmente. Então, a percepção de todos esses fenômenos nos leva à característica de relacioná-los com as nossas atividades periféricas celulares. Então, se a gente conhece a atividade celular, fisiologia celular, nós somos capazes agora de compreender como essas células são moduladas, quais os fenômenos que são capazes de regular o funcionamento adequado e quais condições ambientais a gente pode modificar para garantir que esse funcionamento aconteça. Falamos também rapidamente já do glutamato, que tem ação como neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central, está extremamente difundido no nosso sistema nervoso central e pode estar implicado, então, em doenças neurodegenerativas, como o surgimento lá nas doenças como demência senil e atividades de degeneração glutamatérgica. O glutamato, então, ele pode, como a gente já mencionou, ser responsável pela regulação dos níveis de GABA no sistema nervoso central, e o GABA funciona como um neurotransmissor inibitório. Essa inibição da neurotransmissão é capaz de regular a nossa intensidade de geração excitatória. Então, funciona como um freio da atividade central. Se a gente precisa reduzir a nossa atividade mental, a gente libera o GABA para controlar esse processo de excitação e impedir que haja destruição neuronal por um aumento excessivo da atividade desses neurônios. GABA age perifericamente sobre um receptor chamado GABA-B, basicamente no sistema gastrointestinal e muscular, mas o grande receptor ao qual o GABA se liga é o GABA-A, lá no sistema nervoso central, que é acoplado a um canal de cloreto. Canal de cloreto que gera, quando é ativado, hiperpolarização dos neurônios e reduz a atividade excitatória desses neurônios. E aí a regulação GABA e glutamato faz toda a diferença na atividade inibitória desse neurotransmissor no sistema nervoso central e as várias condições às quais esse complexo de reação entre glutamato e GABA pode ser efetivamente modulado. O último dos neurotransmissores é a glicina. A glicina também tem uma atividade similar ao GABA, como um freio na transmissão neuronal excitatória, e ele funciona exatamente como um cofator de liberação e de ação do GABA no processo de neurotransmissão. Então, de novo aqui, glicina é um aminoácido captado a partir da nossa dieta. GABA é um aminoácido que é produzido a partir do glutamato, que também é um aminoácido e também é captado pela nossa dieta. Triptofano
é um aminoácido que é capaz de gerar serotonina e melatonina. Tirosina é um aminoácido que vai gerar noradrenalina, dopamina e adrenalina. Então vejam que basicamente todo o processo de controle da fisiologia celular depende da reposição dessas peças bioquímicas, em especial desses aminoácidos chamados essenciais, exatamente porque a gente precisa deles como uma fonte necessária para repor os nossos próprios neurotransmissores. E o último dos neurotransmissores gasosos, que é a via do óxido nítrico, que ele funciona como um cofator no processo de transporte, em especial transporte retrógrado, para manutenção da fisiologia associada à aprendizagem e memória. Então, óxido nítrico, aprendizado e memória como elemento de retroalimentação do processo de manutenção, disparado basicamente por acetilcolina e glutamato. Outros peptídeos, que a gente vai ver na próxima aula, gastrina, hormônios da neurohipófise, insulina, opioides e outros mediadores que controlam perifericamente e centralmente as respostas celulares através da ligação com receptores específicos. Por hoje era isso. Nós mantemos a nossa atividade online e espero que vocês tenham um bom aprendizado com essas nossas aulas. E a gente segue viagem, cuidando sempre da nossa saúde, mantendo o isolamento social para declínio da curva epidemiológica e garantindo um aprendizado seguro e confortável para vocês. Forte abraço, nos vemos em breve e até a próxima.